Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Hoje o tema é sobre a rotina que precisou ser quebrada por algum motivo que a gente não tem controle, né? Como é o caso da pandemia. Nossa, muitas famílias vieram conversar comigo a respeito disso, do quanto se descontrolou, né, a rotina dentro de casa, mesmo com filhos típicos, mesmo não tendo tantas dificuldades quanto os pais que têm filhos diagnosticados com transtorno do espectro autista. Aqui em casa não foi diferente, tá? No início, a rotina até foi tranquila para levar, porque a gente ainda estava no ritmo e tal. Depois de uns 6 meses, a coisa começou a ficar estranha. Porque aí ele já começou a entrar num outro ritmo, um ritmo que não foi aquele que foi feito anteriormente. Isso foi muito complicado para tirar. E eu também, por mim, porque aí também tem a gente, né? A gente também tem o nosso... E que a gente vai mantendo o nosso equilíbrio até que eu fui levando numa boa, até chegar uma hora que realmente estava difícil. E eu tive que dizer, pronto, chega. Agora não dá mais para manter desse jeito, porque se eu fizer assim, acabou a pandemia, esse menino precisa voltar à escola, não sei como é que vai ser a vida. E eu tive que voltar tudo o que era. Olha, gente, foi bem difícil. Bem difícil. Por isso que eu sempre aconselho, mantenha a rotina. Porque quando a gente não mantém, na hora que acontece uma situação dessa, é difícil voltar aos trilhos. Muito difícil, não foi fácil. E agora, ainda bem, algumas coisas já voltaram a funcionar, né? Não tudo não está na normalidade, o que a gente chamava de normalidade, mas muita coisa voltou a funcionar. Isso já facilitou um pouco mais o nosso entendimento aqui também. Mas foi a primeira vez que meu filho precisou tomar a medicação, porque ele ficou extremamente agitado. E se quando é pequeno a gente consegue conter a criança, né? A gente consegue conter porque ele é menor e a gente tem mais força, a gente consegue dizer, não, aqui você não pode, o que você faz? Quando você tem um adulto, um adolescente, não é assim que se trata, né? É lógico que a gente tem os protocolos de contenção e tal, mas na hora que acontece o problema, isso tudo vai por terra, porque você tá tão nervoso e a coisa fica tão complicada que você acaba até esquecendo, e mesmo que você lembre de todos os protocolos, você tá num momento de risco, né? Porque não é mais aquela criança que se vier com a mão para cima de você, você segura, não é mais assim. Você tem que pensar que é um autista, uma pessoa diagnosticada com autismo que cresceu e muitas das vezes é maior do que você, tem muito mais força do que você. E não precisa muito, é só ver as pessoas quando perdem o seu controle, o seu equilíbrio, como é que elas ficam fortes. Não é diferente também quando você tem um filho com TEA. Acontece a mesma coisa. Então, assim, naquele momento, eu parei tudo. Primeiro eu estava no emocional, porque a gente fica, poxa, mas como assim ficou desse jeito? O que aconteceu? Aconteceu a pandemia, a quebra da rotina, tudo isso, né? E eu não tinha atentado para os antecedentes. E graças, assim, a pessoas que me abriram os olhos, nesse ponto aí, eu posso dizer que o Dr. Gustavo Teixeira, com todo o conhecimento teórico, né, e um monte de vídeos que eu vi, estudei, literatura e por aí vai, porque eu precisei entrar mesmo fundo no estudo, porque eu nunca tinha passado por aquilo. E o Dr. Marcelo da Rocha também, que me ajudou bastante a observar o que estava acontecendo, a descobrir os gatilhos, né? Porque na hora a gente só pensa no emocional, a gente não cai no racional, né? E aí eu voltei a pensar no racional, assim, não estava pensando nos antecedentes, o que estava acontecendo antes, não estava conseguindo enxergar os gatilhos. Mas mesmo enxergando, se eu não tivesse a medicação para me ajudar naquele momento, eu não ia conseguir, porque eu precisava baixar aquele momento de agitação dele para eu poder aplicar o que eu preciso aplicar. Gente, não adianta a medicação se não fizer uma intervenção. E a intervenção, ela tem que ser analisada. A gente tem que entender o que aconteceu antes para aquela agressividade vir à tona, né? E tem sempre um motivo. Os motivos podem ser diferentes, mas tem sempre um motivo. Você pode procurar que tem. Então, assim, e a agressividade não quer ser uma coisa que explode, é sempre uma coisa que vem vindo. Pode prestar atenção, você vem vindo, pum, estoura. O pulo do gato que me ensinaram, que eu achei muito interessante, é quando ela começa, para que tem uma coisa errada. Começa a analisar o movimento, o que está acontecendo. E na hora que você presta atenção nisso, você começa a ver qual o gatilho, o que começou, como é que começou isso, né?
E aí eu comecei a ver, não, começa isso no momento que eu peço isso dessa forma. Se eu pedir isso de outra forma, não acontece. Ótimo, então eu vou pedir da outra forma, né? Acontece quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito prático, ele não entendeu o que eu falei. Ele não entendeu. E naquele momento eu não estava prestando atenção. Virei as costas e fui fazer uma outra coisa. Como a gente sempre tem muita coisa para fazer, fui fazer uma outra coisa. E aí falei alguma coisa, dei alguma diretriz, alguma coisa que ele tinha que fazer. E ele não entendeu. Ao invés de ele dizer que não entendeu, ele começou a subir o tom. Eu falei assim, opa, tem uma coisa errada, eu me virei. Mas na primeira vez que isso aconteceu, eu não tinha prestado atenção que eu tinha provocado isso. Então, eu deveria de ter virado para ele e ter dado ordens claras. Mas naquele momento eu não parei. Então, a gente, no processo, a gente pode acontecer da gente fazer isso. A gente tem que ficar muito atento. Eu estou dizendo de um equívoco que eu cometi, mais de uma vez. E só na terceira que eu fui entender que eu estava provocando aquela situação. Eu estava sendo gatilho, não eu, Carla, mas a situação, o não entendimento do que estava acontecendo ali naquele momento. Você entendeu? Mas para eu poder trabalhar isso e para eu poder entender, eu tinha que entender um antecessor. Isso é que é legal em aba, porque quando você conhece como é que eu vou dizer? Os conceitos da ciência aba, você trabalha isso dentro de casa. Você consegue trabalhar. Nem sempre você está só no pensamento dos conceitos, né? Como aconteceu comigo, eu me desliguei. E no momento que eu me desliguei, ele podia ter ficado assim agressivo sempre. E não foi, aconteceu uma vez só. E aí eu me lembrei que no passado também tinha acontecido fora de casa uma única vez, e aí foi pelo mesmo motivo, por não ter entendido o que era para fazer. E daí ficou agitado e fez uma confusão. Uma única. Isso aconteceu em 2018, acho que foi. Mas eu não dei muita atenção porque o ambiente era hostil. Então assim, tudo bem, no ambiente hostil a gente fica agitado mesmo. Mas eu nunca imaginei que dentro de casa ia acontecer isso. Mas claro, eu tinha que entender que é adolescência versus pandemia versus a falta de rotina. Tudo isso acumulou, somatizou e fez com que ele ficasse desse jeito. Então, minha gente, uma das primeiras coisas que eu aconselho é isso. Muita atenção, principalmente quando a gente fala de adolescente e adulto. Que a gente precisa dar ordens muito claras, e naquele momento da gente de distração e do não entendimento, pode ser um dos motivos, tá? Mas podem ser outros motivos também, ou alguma coisa que pegou dele, alguma coisa que mexeu no quarto e ele não queria, enfim, tem vários motivos. Esses motivos que antecedem a agressividade é que precisam ser, assim, muito bem analisados, para que a gente possa encontrar formas de fazer com que ele entenda que aquilo foi uma ação necessária. Ou se não foi uma ação necessária, para que fazer? Entendeu? Então, assim, é bom que a gente comece a analisar, porque depois é fácil chamar o outro de agressivo, mas será que o outro está agressivo porque você também não provocou? Pode acontecer. E eles não entendem da forma que a gente entende, sabe? Então, assim, por mais autônomo que meu filho seja, lógico que ele tem as limitações dele. E lógico que naquela hora eu não imaginei que isso ia acontecer. Entenderam? E vocês? Passaram por alguma situação dessas durante a pandemia? O que vocês fizeram para que isso não aconteça mais? Ou que tipo de intervenções vocês fizeram dentro de casa? Divide aí com a gente, vamos conversar a respeito disso, principalmente as mães que têm adolescente e adulto. Isso é muito bom falar sobre isso, sabe? E hoje eu percebo que o quanto é importante a gente entender o conceito da ciência aba, para a gente trabalhar isso dentro de casa. Gente, não é trabalhar aba diretamente em casa, mas os conceitos, até porque a gente não consegue. Depois eu vou explicar no vídeo que está falando sobre aba, você vai entender por que não dá para fazer aba dentro de casa. Mas os conceitos a gente pode utilizar, principalmente esses de reforçadores, o tipo de antecessor, o que a gente fez antes para poder para fazer aquele comportamento aparecer, porque todo comportamento tem a função. Então esse comportamento, eu vou dar só um exemplo, esse comportamento dele de agressividade que ele teve 2 vezes estava ligado à minha forma de falar, que ele não entendeu, e ao invés dele parar e conversar comigo, mãe, eu não entendi, ele agiu com agressividade, né? Então assim, a gente já percebe aí
que a gente teve uma falha aí na hora de fazer a comunicação. Então, se houve uma falha na comunicação, vamos acertar a comunicação. Poderia ser outra coisa. Poderia ser alguma coisa que foi tirada dele, poderia ser alguma coisa que ele não queria fazer, poderia ser uma maneira de dar algum mando, quer dizer, um mando pedir para fazer alguma coisa, que a gente chama de mando. Tudo isso é conceito do ABA que a gente trabalha e que a gente pode trabalhar dentro de casa também. Tá vendo? Mesmo quando a gente é treinado, a gente cai nesses vacilos. E é muito importante ficar sempre muito atento. Eu sei que muitas das vezes isso cansa, mas assim, o máximo de atento que a gente conseguir, né? Eu aprendi a minha lição. Eu espero que todos também consigam entender esse tipo que esse tipo de comportamento agressivo tem função e descobrir como é que é e principalmente identificar na hora que ele começa a crescer. Porque não adianta você agir quando a pessoa está aqui já agitada demais, porque aí já era. Perdeu o controle, já era. Enquanto está naquele processo, você consegue segurar a onda. Chegou lá em cima, já era. Então, o que você fez? Já aconteceu contigo esse problema de agressividade? Você teve que chamar a ambulância ou você usou de contenção? Que tipo de contenção? Divide aí com a gente. Bom, mais uma vez eu peço para dar um like aí no vídeo, para compartilhar o canal, se inscrever, que é muito importante, acompanhar a gente nas redes sociais, dar a sua opinião, dividir a sua experiência, porque é assim que a gente aprende, é conversando, é compartilhando. E muito obrigado, até a próxima!